A ceia, o que significa? Alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. E quem deixa de se alimentar, fica muito tempo sem se alimentar, vai passando fome espiritual. Passa fome espiritual. O que significa fome espiritual? Perde o interesse de vir na casa de Deus. Perde o interesse de fazer as coisas para Deus. Porque está passando fome espiritual. Então, o pão é a verdadeira comida. A ceia é a verdadeira bebida. Aquele que come e aquele que bebe, bebe para a vida eterna e come para a vida eterna. Porque é o alimento. Porque está escrito na Bíblia, irmãos, que vai chegar o dia do arrebatamento. Aqueles que foram fiéis até o fim das suas vidas naturais aqui, no dia do arrebatamento serão arrebatados. Mas como que é isso? Significa, irmãos, que aquele que morreu em Cristo Jesus vai ressuscitar primeiro. Mas nós, se estivermos vivos nesse próprio corpo, a Bíblia declara e nos ensina que nós receberemos um corpo incorruptível. O que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Que significa que a carne, ela está santificada. Ou seja, ela perdeu o poder de fazer a alma pecar. Porque eles estão juntos, corpo e alma e espírito. Corpo é a carne. Alma, a Bíblia diz que aquele que pecar, morrerá. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E é por essa razão que Jesus teve que pegar a minha cruz e subir com ela lá no Calvário. Amém, irmãos? Foi por minha culpa que ele subiu lá. Por quê? Porque na verdade era nós que ia ter ser sacrificado ou crucificado na cruz. Morte de cruz. Mas ele pegou o meu pecado e o teu pecado e levou sobre o madeiro. E a Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Por que ele fez isso? Para um povo que nem os conhecia e nem sabia. Nasceram numa tradição religiosa, mas não sabiam o significado de que servir a Deus, como seria e como se fazia para servir a Deus. Mas ele fez, irmãos, porque ele nos ama. Ele fez porque ele nos ama. A Bíblia diz que ele ama o pecador. Não gosta de pecado, mas ama o pecador. E é por isso que quando nós dizemos para Deus: hoje, Senhor, eu estou na tua casa, e hoje eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador pessoal, significa, irmãos, que a partir daquele momento, não mais você vai viver a tua própria vida, mas vai viver a vida que Deus preparou para você já na cruz do Calvário. Amém? Foi assim comigo, é com muita gente que está aqui neste ministério e em outros ministérios. Foi assim. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Lá no passado, a Bíblia está dizendo que está falando para aquele povo lá, mas hoje fala para nós, porque a Bíblia é um livro sobrenatural, não tem tempo e nem época que o Espírito Santo não fale conosco, se nós der ouvido à sua voz. Então, vossos pais comeram do maná do céu e morreram. O que ele estava falando que não de uma morte física, porque aquele que come
o pão que desceu do céu, que é a verdadeira comida, tem vida para a vida eterna, e Jesus vai ressuscitar no dia do arrebatamento. E nós, se tivermos nesse corpo, como eu já falei, vamos receber um corpo adequado para entrar também lá no céu. O corpo da imortalidade, irmãos, ele passa aqui e não deixa buraco, porque se revestiu da imortalidade. Por que estou falando assim? Porque o Espírito Santo me diz que quando os discípulos estavam dentro de uma casa, após Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, estavam tristes, porque agora não tinha o mestre junto deles. De repente, quando eles tomaram por fé, Jesus estava junto com eles. Jesus se pôs dentro da casa onde eles estavam. E a primeira palavra que ele falou não foi paz de Deus, nem paz do Senhor. Ele disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. E eles ficaram assustados, pensaram que era uma coisa esquisita que estava ali. Mas ele disse: vocês querem se pegar em mim? Pegue. Quem vê os buracos dos cravos nas minhas mãos, veja. Sou eu mesmo. Então, irmãos, semelhante ao corpo de Cristo, nós vamos receber para morar no céu. Por isso que é necessário nós entender o mistério da salvação. Amém? E a ceia? Se reunimos todos os meses para cear. O meu corpo precisa de vitamina, seu corpo precisa de vitamina. Mas isso nós temos alimento cotidiano. Alimento cotidiano que tem vitamina que nos alimenta. Mas a nossa alma, ela não se alimenta de arroz, feijão e carne. Ela se alimenta de algo sobrenatural daquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, você participa de um pãozinho desse, toma um bocado, parece que não aconteceu nada. Mas se você fez com fé, você se alimentou, e quem está te alimentando não é o pastor Antônio, não é a igreja, é Jesus. Como é que pode ser isso? A palavra de Deus diz que onde está 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, estarei no meio deles. E quando é a ceia, irmãos, quando se reunimos para participar da ceia, quando nós oramos, segundo a palavra de Deus, e pedimos a consagração, Deus é Espírito. Quero dizer para os irmãos que Deus não está nessas paredes de tijolo. Deus não está nas paredes do altar. Mas onde é que está Deus então? A morada do Eterno é o céu. Mas em espírito de verdade Ele está dentro de você. Dentro de mim e de você. Por quê? Você pode até questionar e duvidar e pensar de outra forma. Mas a Bíblia diz que vós sois a casa espirituais de Deus. São casa espiritual do Senhor. Por que uma pessoa que
às vezes está fumando, bebendo, praticando essas coisas. Não entende isso. Porque Jesus falou que quando ele fosse para o céu, ele enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, estará convosco, habitará em vós. Amém? Então, quando nós entregamos nossa vida como eu entreguei a minha vida ao Senhor, que eu fazia essas coisas porque fui ensinado numa religião que adorava imagem de escultura, e a religião tradicional. Mas quando eu aceitei Jesus, algo foi mudando. Eu já comecei a sentir nojo do cigarro, sentir nojo de bebida. As companhias que eu gostava de estar, eu fui me retirando, porque não era mais muito bom para mim. E o que aconteceu? Quando acontece isso, irmão, acontece que nós vamos se santificando. Você está entendendo? Vem a santificação para o ser humano. Em primeiro lugar, porque este ser agora é o templo de Deus, casa espiritual do Senhor. E quando ele obedece aos mandamentos de Deus, ele está se santificando. E quando ele ora, Deus responde. Quando ele canta, Deus aceita o seu louvor. E quando ele faz a vontade de Deus, Deus fica maravilhoso, alegre, porque vê o seu filho fazendo aquilo que ele sempre quis que os seres humanos fizessem na face da terra. Então o que acontece? A gente começa agora a ter uma outra visão. Aleluia. Não sei se você está me entendendo, irmão. Mas começa a ter uma outra visão. Você tem que trabalhar? Tem. Tem que ganhar teu dinheiro? Tem. Tem que ter teu salário? Tem. Tem que comer? Tem. Tem que ter uma casa para morar, um carro para sair? Tem. Mas a tua visão não pode estar sempre nessas coisas. A tua visão tem que estar no céu. Porque onde estiver o teu coração ligado, a tua alma vai estar lá também. E um dia o corpo vai chegar lá. Vai chegar lá. E um corpo transformado, santificado. Amém? Então, meus irmãos, a Santa Ceia foi escolhido pelo Senhor. Na pregação do dia da Páscoa, eu falei a respeito que a Páscoa não é aquela simbologia que nossos pais passaram para nós, de nós, dia da Páscoa, comer bastante chocolate e coisas boas. A Páscoa simbolizaria e sempre simbolizou sofrimento. Para quem não sabe, leia na Bíblia que vocês vão encontrar. Sofrimento. Por quê? Porque os hebreus, estando escravos, eles comiam e participavam da Páscoa. O pão era pão asmo. O pão asmo é um pão que era feita a massa e era cozido, não era assado que nem fazem. Era cozido. Esse pão sem fermento. Não tinha fermento. E eles comiam com ervas amargas. Essas ervas amargas é uma simbologia de escravidão, de sofrimento. 430 anos no sofrimento. Então o Senhor deu a vida na cruz, o terceiro dia ressuscitou
e pregou o reino do Pai na terra, implantou o reino, cumpriu com os mandamentos que eu e você não podiam cumprir, porque os mandamentos são 10. Se eu falar 5 mandamentos, você já começa a pensar, puxa vida, quantos mandamentos eu já não cumpri. Só, irmãos, que Jesus cumpriu a lei que eu e você não podia cumprir. Por que nós não podíamos cumprir, irmão? Porque na lei as coisas eram bem mais difíceis do que agora. Se você matava, você morria do mesmo jeito. Se tomasse um tapa, você apanhava do mesmo jeito que você deu no outro. Era olho por olho, dente por dente, que significa bateu, levou. Essa era a lei, e era a lei de Deus, irmão. Era a lei de Deus. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, assinou um novo testamento com o seu sangue. Porque diz a palavra de Deus, meus irmãos, que para um testamento ser válido, preciso que intervenha a morte de um testador. Do testador. Para valer aquele testamento, tem que morrer o testador. Se eu morrer, meus filhos herdam a minha herança, mas enquanto estiver vivo, quem manda sou eu. Entendeu, irmão? Enquanto estiver vivo, quem manda sou eu. Se eu quiser passar por eles em vida, aí é outro caso. Mas quem manda são meus bens, sou eu enquanto estiver vivo. Morri, meus filhos têm parte na herança. Agora, o que eu estou tentando passar para os irmãos, que embora você tenha uma herança natural aqui, a herança que eu estou falando, que é melhor do que toda a herança natural, é viver a eternidade com Deus, porque Ele é o nosso Pai. E quando você deu a tua vida ao Senhor, entregou para Jesus e disse, a partir de hoje estou nas tuas mãos, meu Deus. Dirige meus passos como é da tua vontade. E seja feita a tua vontade e não a minha. Então, a partir desse momento, aleluia, você é herdeiro do céu. Aleluia. Herdeiro do céu. E se não bastasse, irmão, você não é deste mundo. Me desculpe te dizer. Você está entendendo que esse mundo é o teu lugar? Não é. Se você acredita e entregou a tua vida ao Senhor, este lugar, esse mundo não é o teu lugar. A Bíblia diz que desde o dia que você entregou a tua vida ao Senhor, você é cidadão do céu. De umas cidades celestiais. Mesmo que você morra antes de conhecer a cidade, no arrebatamento você vai conhecer. Você entendeu, irmão? Então a vida com Deus é maravilhosa. Jesus é o pão que nos alimenta todos os dias. E às vezes nós passamos despercebido, irmãos, deste grande amor que Deus tem por através do seu Filho Jesus para conosco. Passamos despercebido às vezes. O mundo está aqui, olhando para nós. Todo mundo olha. E alguns dizem, está vendo aquele cristão lá? Olha o que ele está fazendo. Ainda hoje eu conversava com alguém e eu falava assim, que às vezes nós estamos com uma trava nos nossos olhos e queremos tirar o ergueiro do olho do nosso irmão. E a Bíblia diz assim, primeiro tira a trava do teu olho, para depois tirar o ergueiro do teu irmão, do olho do teu irmão. Eu tentei entender o que significa o tal de ergueiro, não sei se estou falando correto, mas é um cisco minúsculo, que às vezes está nos olhos do Creudilson lá.
Mas como ele é bem pequenininho, ele nem percebe que está com ele. Mas eu vejo. E começo a apontar. E apontar. Só que dentro dos meus olhos tem uma trava. É a interpretação da Bíblia. Tem uma trava. E essa trava, ela tem mais de metro. A trava, ela é para fechar uma janela ou uma porta na largura dessa janela aqui. Então é colocado aqui o negócio e a trava é colocada ali. Se é na porta, tem uma tranca de madeira. Se é uma porta, tem uma tranca de madeira. Se é uma janela, fecha a janela com a tranca e também põe a trava lá para não... Daí eu estava explicando. Quando foi escrito essas passagens bíblicas, não tinha a tecnologia que tem hoje, meus irmãos. Foi no tempo que a maioria das pessoas morava em casinha de madeira. Então, para se sentir seguro, eles faziam esse tipo de segurança nas portas e nas janelas. E eu, quantas trancas dessas já virei e já morei em casa assim. Então, hoje, você faz uma casa, põe uma porta ali, já tem a chave, mais com segurança e mais fácil. Mas o que eu estou tentando explicar no sentido espiritual. Que às vezes temos um pequeno cisco nos nossos olhos. Ou seja, temos uma trava nos nossos olhos e começamos a ver o cisco que é pequeno no olho do nosso irmão. Então a Bíblia está dizendo assim: hipócrita, por que quer tirar o erguer do olho do teu irmão e tendo uma trava no teu olho? Tirar em primeiro a trava dos teus olhos, depois então vê se tem como tirar o erguer do olho do teu irmão. O que nós observamos com isso, irmão? Nós estamos na Santa Ceia, estamos aprendendo aqui. Né, irmão Eric? Estamos aprendendo. Eu também estou aprendendo. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos, irmãos, que nunca devemos apontar o dedo e julgar os outros pelas aparências e pelo comportamento. Porque Deus não vê por fora, Ele vê o coração. Deus vê isso. Deus vê o coração. E quando nós aprendemos esse sistema, nós vamos ainda errar um pouquinho, porque o ser humano tem tendência de errar. Mas com a ajuda divina do Espírito Santo, nós vamos se santificando e vamos buscando os conhecimentos e vamos... Está difícil de santificar nesse mundo que nós estamos e nessa época que vivemos. Que criança com 2 anos, 3 anos já está com o celular na mão. E o celular é bom, mas através do celular roubam de você no banco. Através do celular fazem você de bobo. Alguns namoram pelo celular, alguns roubam pelo celular. Mas tem coisa boa, porque hoje a tecnologia, alguns que trabalham e têm movimentos grandes, precisa de ter sempre um celular para ter comunicação. Mas tem que saber usar, irmão. Usar aparelho não é pecado. Tem alguns ministérios, irmãos, que não aceita você ter uma televisão na casa. Mas aí às vezes vai assistir lá na loja, vai assistir na casa do vizinho. Não adianta nada. Você que tem que ter domínio próprio sobre todas as circunstâncias da vida. Por exemplo, você tem que ter domínio. Então, se você tem um aparelho e acha que aquele aparelho está te prejudicando, você
vai ligar naquilo que é importante para você. No aparelho você vai encontrar mensagem boa, palavra de Deus, louvor, coisa dessa natureza. Tem tanta coisa boa. Agora, quem achar que é pecado, tudo que achamos que é pecado para nós, até comida. Mas quando nós oramos e abençoamos, até aquilo que parece ser pecado fica santificado, porque Deus prometeu de nos abençoar. Amém? Estou entendendo, irmão? Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E hoje, no sentido simbólico, a igreja vai participar do pão vivo. Vocês creem? Porque ele está aqui. É interessante, né, irmãos? Porque às vezes, você entra às vezes dentro de um outro ministério que acredita em imagem. Está lá um santo para cá, uma imagem lá, outra cá. Só que nós não temos isso na nossa igreja. Porque nós conhecemos a palavra de Deus e ela nos libertou. Porque ela diz, não terás outros deuses diante de ti. Eu sou o Senhor que te salva. Sou o Senhor que te salva. Então, aprendemos pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Livre da condenação eterna. Porque nós estamos nesse mundo, irmão. Preste bem atenção, a palavra mundo significa você fazer as obras da tua carne. O que a carne deseja você fazer, você faz. Aí passa a ser a pessoa, em vez de se santificar, vai começando assim, ficar imundo perante os olhos de Deus. Entendeu? Porque é obra da carne. Mas quando nós se santificamos, nós matamos a carne no sentido espiritual. Ela perde o poder de nos vencer. E você passa agora a ter um contato direto ao céu. Essa presença que você sente. Quando você canta um louvor e a igreja sente, é Deus que está trabalhando no teu coração e na tua mente. Quando você escuta uma palavra, e essa palavra ninguém, com todos os teus atos dos que você praticou, mas de repente ela revela, e você sabe que é o Espírito Santo mostrando para você o teu erro. Alguns entendem, outros saem xingando. O pastor está me repreendendo. Não é. A mensagem é de Deus e é Deus quem fala. Através da sua palavra. Amém? Então, irmãos, voltando aqui, Santa Ceia é um alimento para a igreja. Não só até aqui, para nós viver os dias bíblicos aqui, mas para o futuro. Porque a Bíblia diz que quando terminar aqui, nós vamos participar da ceia no céu. E quem que vai nos servir lá? Jesus. Junto com os anjos. Ele vai estar nos servindo. A ceia. Eu não sei lá, irmão, que tipo que é a bandeja. Hoje nós temos uma bandeja simples e comum aqui. Mas lá no céu talvez seja de ouro, onde estão os cálices e é onde nós vamos participar do pão especial por nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos, lembre disso. Ceia não é apenas nós vir e participar do pão e tomar o cálice.
é entender o mistério dela. E o mistério dela é para nós permanecer participando da ceia até que o Senhor venha. Até que Ele venha do céu buscar a sua igreja. E Ele não vai vir aqui nessa terra, porque quando Ele veio, crucificaram Ele. Ele vai vir nas nuvens, irmão. Nas nuvens. Quando isso acontecer, anjos, mensageiros do Senhor irão os quatro cantos desse planeta, recolhendo os escolhidos que permaneceram nessa tribulação, mas que venceram a carne e que não negaram o nome do Senhor e que agora são levados para a glória de Deus. Os anjos tocarão as suas trombetas. Amém? Então, meus irmãos, esta é a grande verdade. Glória a Deus. Vou repetir mais uma vez a leitura aqui. Estou com dificuldade para ler. Aqui nós diz: não 46, 46, 46. Eu sou o pão da vida. Veja bem, escutem bem. Vossos pais comeram o maná no céu e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A carne. Então veja bem, lá na administração, no livro de Coríntios, está escrito assim: nós já vamos servir a ceia daqui a pouquinho. Lá está escrito: aquele que comer a minha carne e beber indignamente será culpado do corpo do Senhor, não discernindo. Examinais, pois, o homem, depois coma desse pão e beba deste cálice. Beba deste cálice. Quando fazemos isso, depois de orado e consagrado, esse pãozinho e esse cálice de uva ou de vinho se torna uma ceia que o Senhor está nos alimentando. E Ele vem do céu. Por que eu sempre oro: Senhor, se materializa nisso e naquilo, no pão, no cálice? Porque eu sei que Ele desce. Mas como? Em espírito. Em espírito. E quando você participa com fé, você está se alimentando, não para ter uma vida somente neste mundo, mas uma vida para a eternidade. Amém, irmãos? Uma vida para a eternidade. Então, irmãos, se você ainda não tinha esse conhecimento, e às vezes falta a Santa Ceia, lembre disso. Você pode ter o maior banquete na tua casa, churrasco gordo, churrascão daqueles legal, eu gosto disso também, mas não é comparável com o alimento que Jesus traz do céu para nós, que é a Santa Ceia. Então não deixe, se for motivo de alguma coisa, mesmo que você esteja até, se você puder andar e não tiver muito bom de saúde, mas se puder andar para chegar e alguém te dar uma carona, traga, venha participar da ceia, porque você estará se alimentando. A Bíblia fala que até cura acontece quando isso nós fazemos de coração. Amém? Então não deixe de participar, porque se você não participa, você vai perdendo o alimento espiritual e vai se enfraquecendo na fé. De repente,
quando você vê, você está lá no meio do povo ímpio. E aí, a Bíblia diz: não se assentar na roda dos escarnecedores. Quando vê, você está lá de volta, saiu de lá, mas de repente volta para lá. Conheço muitos irmãos que estavam aqui e hoje estão lá. Por quê? Porque quiseram fazer conforme a vontade da carne e não deu muito certo. E você que está lendo a Bíblia, você está sabendo que é desse jeito, foi desde o começo. Deus perdoava os seres humanos, livrou lá do Egito, livrou, fez eles passarem o Mar Vermelho. E de repente, estavam se voltando lá no deserto, pediam carne, pediam água, coisa dessa natureza. E cada época, um rei se levantava para governar o povo, alguém, mas ia até um certo ponto e se pervertiam, deixavam e começavam a adorar a imagem de novo, voltando às obras mortas da carne. Então, irmão, uma vez entregado a sua vida ao Senhor, nunca volte para trás, porque nós não aceitemos uma religião, meus irmãos. Aceitemos Jesus de Nazaré, que deu a vida por mim e por você, e você sabe disso. Então é muito mais importante nós entender esse mistério. Amém? Agora, diante de tudo isso, eu quero fazer um apelo antes de nós servir a ceia aqui. Nós estamos tomando uma consagração de 21 dias aí, e essa consagração é nacional. Ela vai terminar o dia 26. Conversemos com Mateus para ser feito uma vigília antes do dia 26 para aproveitar já esse embalo de quem está se consagrando. Talvez não seja muita pessoa. Sabe, irmão, eu deixei até de tomar meu remédio de manhã, porque eu tomo remédio e eu não estou tomando, eu tomo 4 comprimidos de manhã e parei de tomar esses comprimidos para consagrar minha vida pelo menos até meio-dia. E estou consagrando. Para que isso? Para que haja salvação e libertação de almas. Amém? E é sobre isso que eu vou fazer o apelo. Quem quiser tomar um passo, dar um passo e aceitar Jesus hoje, eu estou esperando você aqui no altar para me orar por você. Amém? Oh, glória.